Fala aí, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, o segundo do dia. Tá difícil, hein, cara? Olha, ser São Paulino ultimamente não está sendo fácil, né? Ontem um vexame contra o Fluminense, daí hoje o Casares aparece para se posicionar e vendo ele falando, não tem como você criar muita expectativa para o próximo ano, né? É impressionante como o Casares articula bem nas respostas. Ele consegue fugir bem das perguntas e teve até perguntas boas, mas ele consegue se articular bem nas respostas ali e acaba que muda um pouco o rumo da pergunta, né? É impressionante como que ele é bom nisso. E para quem esperava uma saída do Casares, né, que ele iria hoje avisar, né, soltar um comunicado que está deixando o São Paulo, não conhece muito bem o ego que ele tem, né? Esse amor à imagem que ele tem, e ele jamais faria isso. Apesar que existem movimentos hoje acontecendo por parte de conselheiros, onde estão colhendo assinaturas para pedir a renúncia do Casares. E isso criou uma expectativa entre alguns torcedores, né? Mas um comentário da página Morumbi Station me chamou a atenção que eu não tinha me tocado sobre isso. Que para um gestor temerário não se pede renúncia. Uma gestão temerária se impõe afastamento preventivo e processo legal de impeachment. Então, o que significa isso? Que os conselheiros, se eles quiserem de fato, eles conseguem tirar o Casares de lá por uma gestão temerária no São Paulo. Então, é um barulho aí que está surgindo, né, que pode ser político também, né? Então, talvez os conselheiros não querem se comprometer assim de uma forma um pouco mais rígida, talvez, né? Mas se há uma gestão temerária, é possível abrir o processo e fazer o impeachment do Casares. Então, será que isso vai acontecer? Eu tenho as minhas dúvidas. Bom, mudando um pouco de assunto, depois a gente volta lá no Casares, na entrevista dele de hoje, que foi ridícula. A fala do Luiz Gustavo ontem, ela teve o apoio dos jogadores. Os jogadores abraçaram o jogador Luiz Gustavo, concordaram com o posicionamento dele. E isso certamente depois da entrevista ali do Rui Costa, né, onde ele disse que iria olhar olho a olho hoje e aconteceu essa reunião particular com o Luiz Gustavo, os jogadores a princípio não teria gostado muito dessa situação, porque eles estão do lado do Luiz Gustavo. E certamente, pessoal, isso pode gerar problemas, né, nos bastidores aí, entre jogadores e também a diretoria de futebol do São Paulo. E hoje eu trouxe um vídeo para vocês informando, né, que o São Paulo soltou a nota oficial com a saída do Nelson, do Carlos Belmonte e também do Fernando Bracali, tá? Então, o que acontece agora? O diretor de futebol do São Paulo é o Rui Costa, foi confirmado nessa entrevista pelo Casares, e o outro diretor aí do São Paulo, né, que faz parte do futebol, é o Muricy Ramalho. E o São Paulo hoje não terá mais profissionais, no caso, conselheiros no comando da direção do futebol do São Paulo. Segundo o Casares, agora serão profissionais da área comandando o São Paulo. Demorou 5 anos para levar isso, e com uma atitude do Nelson, do Fernando e do Belmonte, que deixaram o futebol do São Paulo. Não foi uma decisão do Júlio Casares exclusiva dele, não foi. E ele disse na entrevista, né, que era o momento, né, de mudança e tal, e após a derrota de ontem, decidiu isso. Mas quem decidiu isso foram as 3 pessoas. O Nelson, repetindo aí para vocês, o Fernando e também o Carlos Belmonte. A decisão da saída dos 3 conselheiros do Departamento de Futebol do São Paulo não partiu em nenhum momento do Casares. Ele não teve a coragem de demitir os 3 conselheiros. Ele não teve a coragem. Ele esperou partir dos 3 a decisão. Tá? E tem um bastidor aqui também sobre o Belmonte, né? O que ele pretende fazer aí, porque ele segue como conselheiro normalmente do São Paulo. Mas voltando um pouco na questão ali dos jogadores, pessoal, os jogadores também não gostaram de especulações, de uma eventual lista de dispensa. Essa informação foi até levada pela ESPN e tal, porque
tem jogadores ali que não podem ter a renovação, e o plantel tá meio abatido. Então é aquele papo também de alguns jogadores que já tá meio que saturado, né, mano? Não dá para ficar passando a mão literalmente na cabeça de jogador. Apesar que a diretoria do São Paulo errou bastante e erra muito, né, principalmente com jogadores, em ficar devendo salários a todo mês, tá? É inacreditável. Foi confirmado também até pelo UOL que líderes do elenco do São Paulo respaldaram internamente o desabafo do Luiz Gustavo, pessoal. E mais também que ouviram staff de outros jogadores que confirmaram que o volante aí, o Luiz Gustavo, expressou o pensamento compartilhado entre muitos no elenco do São Paulo, informação do UOL. Então isso são informações de bastidores para você meio que filtrar tudinho, né? E lá na frente tentar encaixar as peças no que pode acontecer no São Paulo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre o Casares, da entrevista aí dele de hoje, mas eu tenho um recado rapidinho para vocês, que é da Eugin, que é uma patrocinadora oficial do São Paulo, tem um camarote top lá no estádio do Morumbis, e eles estão com uma promoção lá no site. Eu vou deixar até o link para vocês no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, onde na compra de qualquer produto lá do site, qualquer produto, você se registrando nesse link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você concorre a um par de ingressos para assistir a um jogo no camarote da Eugin, diretamente lá do estádio do Morumbi, camarote top lá, com open bar lá, não tem bebidas alcoólicas, tem ali comida também à vontade para vocês. E essa promoção vai até o dia 17 de janeiro e o sorteio será no dia 30 de janeiro. Então não perca tempo, aproveite a Black, tem muitas ofertas lá no site e eu vou deixar tudinho para vocês aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, o QR Code na tela aí para vocês. Bom, pessoal, vamos lá continuando, falando um pouquinho sobre a entrevista do Casares, né? Eu achei engraçado a parte que ele fala com orgulho que o futebol agora será tocado por profissionais, que o São Paulo não terá mais conselheiros, né? Sendo que ele não teve o pulso firme de demitir os conselheiros que estavam no futebol do São Paulo. Então, foi confirmado, eu confirmei essa informação também, que o próprio Belmonte, assim como os outros conselheiros, pediram para deixar aí o São Paulo. Mas o Casares, ele meio que deixou a entender que foi uma decisão dele. Mentira, não foi isso, tá? E ele enalteceu muito o Márcio Carlomagno, que é um superintendente, e ele agora é uma espécie de CEO no São Paulo. Ele quis ali engrandecer o Márcio Carlomagno, disse que não estava fazendo campanha política nem nada, que ele não tem lado político no São Paulo, lado A, B nem C, mas ele fez questão de enaltecer a todo instante o Márcio Carlomagno, falando que é o CEO. Daí o Chacon fez uma pergunta muito importante ali, né, inteligente, questionando, né? Pô, ele é superintendente ou CEO? Porque são diferentes, né? São funções diferentes. Daí ele disse que, como o São Paulo não é empresa, que CEO é mais para empresa, né? Mas o São Paulo não é uma empresa e ele meio que vai fazer um papel como se fosse empresa, sabe? Tentando valorizar o cara, sabe? Fazer campanha política descarada pro Márcio Carlomagno. Então, cara, foi uma entrevista assim coletiva do Casares, cara, foi nojenta, para falar o português claro para vocês, tá? E o pessoal, né, puxa a capivara, né? Tá aqui o currículo, né, do Márcio Carlomagno. Ele já foi superintendente geral, assessor executivo da presidência, conselheiro eleito, assessor especial da presidência, diretor de planejamento e desenvolvimento, diretor adjunto de estádio, assessor de futebol social. E ali, cada cargo que ele teve, o tempo que ele ficou, tá? E o Chacon falou, pô, no LinkedIn dele não tem nada que ele é CEO e tal, só tem ali cargos no São Paulo, né? E o Casares tentou articular ali uma resposta, e ele teve até a cara de pau de falar, dando a entender que o LinkedIn do Márcio Carlomagno não está atualizado, que talvez ele esqueceu de colocar alguma coisa. Cara, bizarro, irmão. Bizarro. O Júlio Casares, cara, ele brinca com a nossa inteligência.
E eu fiz a live ao vivo, repercutindo isso com vocês, eu não aguentei, lá no Tecla do Esportes, eu parava lá a live e comentava alguns momentos, porque eu não estava aguentando ver tanta baboseira, irmão. E ele toda hora falando de CEO, o CEO pra lá, CEO pra cá, não, que o CEO, que agora temos um CEO. Cara, é bizarro que ele, o Márcio Caromagno, então, ele tá acima de todo mundo no São Paulo. Ele manda no Rui Costa, no Muricy, que ele é o CEO, né? Então, grave esse nome aí, tá, rapaziada? Então, cara, foi muito bizarro. E ele falou que antecipou as mudanças após o vexame, né? De novo, repetindo para vocês, ele não fez nada. Quem saiu e teve a hombridade de sair do São Paulo foi o Belmonte. Ele pediu para sair. Ele falou assim: eu não fico, eu vou sair, eu vou tocar aqui minha vida. Daí você se vira aí. Cara, é bizarro. E o pior, para fechar, que ele meio que jogou na cara o problema de saúde que teve o Luiz Gustavo. É bizarro. E esse trecho eu vou deixar para você ouvir, para você interpretar da sua forma, para eu não falar aqui coisas erradas. Então, eu entendi que ele, né, no caso São Paulo e tal, é um momento difícil do Luiz Gustavo. O São Paulo esteve ali, estendeu a mão, abraçou ele, tipo jogando na cara, irmão. Meio querendo dizer que o Luiz Gustavo não tinha o direito de falar o que ele falou ontem. Bizarro, cara, bizarro. E ele não vai ficar mais no São Paulo, isso é fato, o Luiz Gustavo, tá? Escuta aí. Sobre o Luiz, hoje o Rui atendeu ele, conversou com ele, é uma conversa interna. Quando fala que nada acontece por acaso, quando você olha e vê 15 lesionados, você vê muitas dificuldades. Eu entendo que essa falta de condição competitiva também se deu por excesso de lesões. Não é normal o que aconteceu. Mesmo o Luiz, ele sofreu uma questão de saúde, uma trombo pulmonar, e que o São Paulo, a instituição, ficou do lado dele todo instante. Tanto é que ele está jogando, graças a Deus. Salvo engano, ele ficou 6 meses parado, 7 meses, não sei. Não lembro aqui de cabeça, mas todos nós olhamos isso com naturalidade, confiando nos profissionais, e acredito que essa reflexão que ele fez é uma reflexão que envolve vários setores. E eu repito, são erros coletivos. Você viu que ele falou que são erros coletivos, né? Cara, bizarro. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas vocês perceberam que a questão do Luiz Gustavo, essa fala dele, cara, foi algo assim patético. Não se fala. Quando você ajuda alguém, né? Você ajuda uma pessoa e tal, você faz por amor. É igual você ver uma pessoa na rua ali, a pessoa te pede uma grana, você não vai ficar filmando para mostrar que você deu ali um dinheiro e tal. Tem pessoas que fazem isso, mas ali é para gerar conteúdo, é normal, querendo ou não, você está ajudando a pessoa. Então, no caso do Casares, o que o São Paulo fez, irmão, é questão que você estava cuidando de um ser humano, teve uma situação delicada, infelizmente aconteceu com o Luiz Gustavo, e o São Paulo, como instituição, tinha o dever de amparar e dar total respaldo ao jogador. E você, em nenhum momento, você tem que jogar na cara isso, cara. Só porque o Luiz Gustavo soltou uma declaração que coloca a diretoria na parede, você vai jogar uma coisa boa que fez na cara do jogador, da pessoa que seja. Cara, isso pra mim é golpe baixo. Isso não se faz, cara. E o Casares nessa mandou muito mal. Imagina o Luiz Gustavo ouvindo isso. Imagina. Cara, bizarro. Bizarro demais, mano. É um trecho que também precisava trazer aqui para vocês, tá? Então, tipo assim, olha só. O cara teve uma doença e eu não dispensei ele. E nem mandei ele pra rua. Eu sou um ótimo presidente. Mais ou menos assim que ele quis dizer, né? Cara, é bizarro, cara. Isso pra mim é de um mau caratismo tremendo, uma atitude dessa. E como presidente, ele foi muito mal. Tomara que ele reflita essa fala dele para ele corrigir e até pedir desculpas depois pro Luiz Gustavo, porque foi uma fala assim ridícula do Casares, tá? Rapaziada, sobre aí o Belmonte, informação aqui que foi levada pelo blog do Menon, tá? Vou até ler aqui para vocês.
O blog do Menon conseguiu ali uma declaração do Carlos Belmonte após a saída dele. E o Belmonte disse o seguinte para o Menon, abre aspas, estou livre para conversar com as pessoas e mostrar o meu trabalho. Tenho que mostrar e vou me preparar para a nova batalha. Só posso dizer que sou uma pessoa que nunca desrespeitou alguém de oposição, nunca. E agora tem uma parte aqui onde o Belmonte faz críticas à presença do Márcio Carlomagno ali no futebol do São Paulo. Abre aspas. O Casares nomeou um interventor no futebol, o Carlomagno. Então eu não vou me sujeitar ao ridículo de uma delegação com 2 chefes. Já alguns jogos eu não estava indo, fecha aspas aí, o Belmonte. Então dá a entender aqui também que o Belmonte, né, ele vai tentar ser o presidente do São Paulo da oposição. É isso que dá a entender. E o próprio Belmonte também, assim como outros conselheiros do São Paulo, eles foram fundamentais, tá? Nessa mesma matéria aí do blog do Menon, que ele admitiu que ele foi contra a FIP de Cotia. E isso aqui já era uma notícia que estava surgindo bastante tempo atrás, a gente até repercutiu com vocês aqui, e é algo que o Belmonte ganha muito ponto, cara. E ele vai, com ele, né, ganhar muitos votos com isso e muitos conselheiros a favor dele. Então hoje o Belmonte está muito forte no São Paulo. Está muito forte. E o Casares perdeu muitos votos a partir aí dessa saída do Carlos Belmonte, onde o Casares hoje está com a sua imagem manchada, não somente com a torcida, mas sim também lá nos bastidores do estádio do Morumbi, tá, rapaziada? Então essas são as informações de hoje aí, tá? Comenta o que você acha disso tudo. São situações assim complicadas no São Paulo, né? Dá até dor de cabeça esse tipo de assunto de política e tal, é um negócio meio chato, mas infelizmente é a nossa realidade hoje, tá? E hoje ainda tem live lá no QG Tricolor às 9 da noite, canal Teclas Daniel Esportes. Você é o nosso convidado. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um abraço e até a próxima. É nóis!